Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Comecei tarde assim, mas tá tudo bem, né? Final de semana, tá tranquilo, sábado à noite, vamos aqui nos embalos. E eu tava vindo da live do amigo também, postei lá na aba comunidade. Tá? É isso aí, valeu, Van Freitas, é isso aí. Tava lá, agora tá aqui. E vamos continuar nessa batalha aí, né, irmão? Vamos junto. Valeu aí pela sua inscrição. Aliás, é isso, né? Aliás, é isso. Se você quiser, você pode se inscrever no canal. Vai ajudar bastante, né? Vamos chegar aí a 40 mil inscritos de forma orgânica, sem enganar o público, né? Sem usar bots, sem pagar convidados, né? O André Luiz aqui, ó, só atesta que nós estamos certos, né? Porque isso aqui é confissão que a gente está certo. Porque você atacar a pessoa sem refutar os argumentos, isso é falácia do espantalho, né? Então, obrigado, Luiz. Seja bem-vindo no canal. Tá? Você acha maluquice o que eu falo, então vai pesquisar, vai estudar para você ver. Você me atacar não está refutando nada. Você sabe disso, né? É uma fraude, né? Vamos mostrar mais uma vez aqui. Vamos esperar o pessoal chegando aí, para não perder nenhum detalhe, né? Enquanto isso, eu vou lendo vocês aqui, para a gente botar alguns conteúdos aqui bem legais, bem divertidos. Vinícius antigamente dizia que a evolução era mais plausível. Exatamente, meu amigo Glécio. Glécio Gabriel. Pô, cara, seu nome é engraçado, mas tudo bem. Então, eu falava isso mesmo, né? Falava mesmo. Mas você nunca mudou de ideia, Glécio? Às vezes você está aqui com o quê? Com o seu filho no colo? Às vezes você pensava que nunca falava até mesmo que nunca ia ter filho, né? Não, ter filho nada. Agora você está com um neném aí. Se for seu, né? Enfim, mas vale para todas as coisas. Você nunca mudou de ideia? Pobre daqueles que nunca mudam de ideia, né, pessoal? Eu só sei do seguinte, a gente chegou no planeta outro dia, né? Outro dia, tantas coisas já aconteceram, né? A gente chegou nessa reta final da humanidade. Tantas coisas aconteceram, tantas coisas foram criadas, inventadas. Então, a gente não sabe de nada. Então a gente vai acabar mudando de ideia mesmo. Eu achava plausível mesmo, entendeu? Mas o mais plausível. Veja bem que eu sempre, mesmo naquela época, né, é o mais plausível. Eu nunca falava que é uma verdade absoluta que não pode ser contestada. Né? É complicado. Mas aí depois eu parei e pensei, né, cara? Cara, a gente. Como é que eles falam que é um negócio? Porque eles falam no negócio do macaco, né? Que a gente veio do mesmo tronco evolutivo. Mas aí já é muito, muito pra cá, já, né? Já é a parte romântica. Vamos pegar lá de trás da obra deles? Eles falam que toda essa vida complexa que está aqui hoje veio de uma ameba. Para mim, isso aí, pessoal, não sei vocês talvez nunca tenham parado para pensar nisso, porque você ouve isso desde criança, né? Na escola, na TV, enfim. Então você talvez tenha que parar para pensar. Veja só. Veja só. Principalmente a corrente ateísta é mais fã dessa ideia aí, da teoria da evolução das espécies. Aí, se você for ver, qual é o Deus dos ateus, né? Se não a seleção natural. Se a seleção natural, se a evolução conseguiu transformar uma ameba sozinha no meio do mar, ela se autorreplicou, ela gerou outro ser, inicialmente da mesma espécie, sem precisar de um par. Ou seja, essa ameba é a Virgem Maria dos cientificistas. Aí essa ameba se autorreplicou e foi se replicando até gerar outra coisa. Por exemplo, gerou os anfíbios, que gerou os peixes, que o peixe saiu do mar, começou a andar, e foi gerando as criaturas terrestres, e foi indo, veio os lagartos, que veio os dinossauros, e depois o dinossauro virou ave, mas teve dinossauro que não virou ave, e tem dinossauro que virou ave. É a desculpa perfeita para a terrível pergunta: se isso virou aquilo, por que ainda existe isso?
nos dinossauros eles acharam uma desculpa. Não, porque tem os avianos e os não avianos. Nossa, que maravilha, que religião fantástica. Essa religião da nova era, que tem o seu próprio mito da criação, né? Toda religião tem o seu mito de criação. O do cientificismo, claro, tinha que ter o seu. Ou seja, toda essa complexidade da vida dos mamíferos, da vida humana, né? Na verdade, começou lá com uma ameba sozinha no mar. Da onde que essa ameba veio? Veio do nada. Ou sempre existiu. Ou seja, a própria ameba é um próprio ser divino. Fica inescrutável saber além disso. Só se sabe que a vida começou no mar de forma unicelular. Portanto, não é nenhum exagero dizermos que a teoria da evolução acredita toda essa vida do hoje, complexa e absoluta, com interações mais variadas possíveis, a uma ameba do mar. Estava lá. Aí, de repente, ela, prof, cansei de ser sozinha. Bum, gerou outra coisa. Aí dessas amebas se geraram os anfíbios, mas continua existindo ameba, existe até hoje. Aí dos anfíbios virou peixe, mas continua existindo anfíbio até hoje. Tá entendendo? E daí foi. Aí o peixinho criou perna, é legal lá fora, ó. Aí respira, olha lá a praia, tem coco no coqueiro, vou até lá. Não, rapaz, você é peixe, você não pode ir até lá. Vou forçar assim mesmo. Aí foi indo, aí encalhou, aí morreu. Aí o outro tentou também, aí foi, encalhou e morreu. Aí de tanto tentar, eles adaptaram, né? A nadadeira foi virando bracinho. Aí foi pra areia, aí cansou, aí morreu. Aí veio o outro, foi pra areia de novo, aí já conseguiu. E daí virou os animais terrestres, entendeu, pessoal? É engraçado que eles falam também que a baleia veio da terra, né? E foi pro mar. Caminho inverso. Ou seja, o ancestral da baleia veio do mar, como todos nós. A ameba. A ameba é a grande mãe de todos os seres vivos que já existiram nesse planeta e existem até hoje. Aí a ameba foi indo, aí até chegar o peixinho que criou perna e saiu do mar. Não, eles não te falam assim, claro, na sala de aula, nos vídeos aí do YouTube, eles não vão te falar assim. Mas eu tô te falando conforme é, para ver se há um estalo, um gatilho mental, para você ter um choque de gestão, para você ver como que realmente essa tese é ridícula, que é só mais um mito de criação. Eu não estou aqui defendendo o criacionismo. Só estou dizendo que a evolução é mais um mito da criação. Não virei criacionista. Você consegue entender isso? Ou a sua vida é um pacote ideológico? Eu estou aqui para furar sua bolha com esse prego. Entendeu? Se você acompanhar até o final, mais uma vez vai ser esclarecedor essa live de hoje. Tá? Dizer que a evolução faz sentido não faz ela ter sentido. Não adianta você tacar uma frase solta, entendeu aí o comentário? Não adianta, você tem que saber argumentar isso aí, tá? Então eu tô te passando uma visão para você entender o quanto a evolução é esdrúxula. Que isso também não estou dizendo que eu virei criacionista, mas eu estou dizendo só que a evolução é um tipo de criacionismo, tá? Vou mostrar algumas coisas aqui hoje. Deixa eu só atualizar vocês aqui para ver se eu leio alguma coisa aqui antes de começar. Não, ainda tem isso aí, né? É aquilo, aí fica aquele self-service, né? Eu até acredito na evolução, mas é uma evolução assim. Pois é, justamente, porque essa evolução que eles ensinam, essa evolução acadêmica, a evolução darwiniana, é isso que eu estou analisando, tá? As variantes individuais que cada um cria sobre a evolução, aí eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu também até penso, algum tipo de evolução acontece, mas não é evolução conforme eles falam, é uma adaptação em mesma espécie. É uma adaptação em mesma espécie. Você vê aqueles pássaros que o Darwin catalogou em Galápagos, eles alteraram o bico, mas continuaram sendo pássaros e da mesma espécie. Só mudou um pouquinho o formato do bico. Pronto, evolução. O macaco virou homem. O dinossauro virou ave. Tá entendendo a diferença? Uma adaptação em mesma espécie acontece o tempo inteiro. O habitat muda, ou você se adapta ou você morre. Isso é fato, né? Isso a gente não discute. Agora, conforme eles falam que espécies viram outras, começando por aqui, pessoal, deixa a minha pergunta, analise com muita calma o que eu vou falar agora.
Para de comer aí, sei que você está jantando agora. Para de dar garfada, espera um pouco. A comida não vai esfriar, não. Ok? Focou aqui? Para de escrever. Vamos lá. Se a evolução... Eles dizem isso, tá? Eu estou fazendo aqui um argumento hipotético. Ou seja, segundo aquilo que eles falam. Não é que eu acredito nisso, ok? Argumento hipotético. Se a evolução ela é perceptível com milhões de anos, que é isso que eles alegam. Que para mim isso é aí uma falácia pelo absurdo. Claro que nenhuma geração que está viva hoje vai contemplar isso. Então, para mim, isso aí é uma coisa inescrutável. Se a evolução se dá de forma perceptível com milhões de anos, se dando esse processo, como comprovar que uma espécie evoluiu? Como é que pode isso? Porque como é que eu vou explicar para vocês? Se uma espécie ela não dura milhões de anos. Vocês sabiam que, segundo o que eles informam, mais 99% das espécies que já habitaram o nosso planeta já estão extintas? Eles mesmos dão esses dados. Será que é verdade? Vou partir que sim. Justamente isso. Qual espécie durou milhões de anos? É complicado. Eles vão dizer que os dinossauros viveram milhões de anos, duraram milhões de anos, mas com várias diferenciações entre dinossauros, né? Tudo dinossauro, mas de repente o dinossauro vira aviano, começa a se adaptar. O dinossauro do Triássico tinha uma característica diferente da do Jurássico e do Cretáceo, Jurássico, Cretáceo, esqueci o nome do outro período agora. Mas isso também não é relevante agora. Então, quer dizer, vamos dizer que é os dinossauros, porque, quer dizer, todo esse período que é Cretáceo, Jurássico e... esqueci o nome do outro. Vou pegar aqui, por favor, para ficar uma coisa bem explicada. Alguém sabe de cabeça? Sim, rapaz. Tem 3 períodos. Jurássico, Cretáceo é o mais recente, é o mais tardio. Jurássico é o intermediário. E tem o mais antigo, Triássico. Valeu, isso mesmo, Triássico. Eu sabia que era alguma coisa com 3. Triássico. Perfeito aí, valeu, cético, sincero. Então, quer dizer, do Triássico ao Cretáceo se passaram muitos anos, né? Dinossauros que viveram no Triássico foram extintos e não viveram no Jurássico, ou os que chegaram até o Jurássico, sei lá, não chegaram ao Cretáceo e coisas do tipo. Mas, ao mesmo tempo, eles são todos dinossauros. Né? Eu queria pegar a data, porque eles dão uma data para isso, né? Por incrível que pareça. Intervalo de tempo entre o Triássico e o Cretáceo. O Triássico é o mais antigo, Cretáceo é o mais recente, mais próximo a nós, da era dos dinossauros. Triássico, de 250 a 199 milhões de anos. Jurássico, de 199 a 154 milhões de anos. Cretáceo, de 145 a 65 milhões de anos. Ou seja, o dinossauro mais próximo a nós teria 65 milhões de anos de espaço entre as duas espécies, dinos e o ser humano. Vamos ver aqui, de 250 para 65. Vamos aí. Fazer esse negócio aqui direito. Calculadora. E vamos lá. 250 menos 65. Será que é essa a conta? Acho que é.
185 milhões de anos. Tô errado, pessoal? Ou é isso mesmo? Isso aqui não é tão relevante não, tá? Mas só uma curiosidade. 165 milhões de anos de distância do Triássico para o outro período aqui, o mais tardio. Ou seja, em 160, cadê a conta? Em 185 milhões de anos, bom, é tudo dinossauro, né? É engraçado, se você for ver, vai ter uma diferença, né? Porque algumas espécies são parecidas e outras não. Olha só. Meu forte não é matemática, não. Te confesso que eu fiz a conta que é o seguinte: olha só. O período Triássico, 250 milhões de anos. O período Cretáceo, 65 milhões de anos. Eu fiz 250 menos 65, é isso? É. Aí deu 185. A conta tá certa? Podemos dizer que sim? 185 de diferença. Cara, acho que tá certa essa conta. Então você vê, isso aí eles consideram tudo dinossauro. Agora, o pterossauro, por exemplo, um pterodáctilo, o dinossauro voador, só porque muda algumas características ósseas, eles dizem que não é dinossauro, por mais que tenha esse nome pterossauro. Então por que deixaram apelidar de pterossauro, botar o nome de pterossauro ou alguma coisa sauro no final? Não, não é dinossauro. Né? O mosasauro, que é aquele do filme do Jurassic Park, aquele aquático, parece um crocodilo, a cabeça de um crocodilo, aquilo ali também não é dinossauro, não. O plesiosauro, o famoso monstro do Lago Ness, também não é dinossauro, não. É lagarto, é escamoso, tem cara de gato, tem orelha de gato, tem corpo de gato, tem rabo de gato, afia as unhas, faz miau, mas não é gato. O pterossauro, o mosasauro não é dinossauro, não, apesar de ter esse nome. É uma loucura. Mas os dinos do Triássico e do Cretáceo, separados por milhões de anos, é tudo dinossauro, sacou? Nessas milhões de anos do Triássico pro Cretáceo, eles não evoluíram para sair de dinossauro? Só começaram a sair de dinossauro no Cretáceo, aí virou Archaeopteryx, que é aquela ave que é ave, né? Ave virando dinossauro. Eu vou botar aqui de novo. Deixa eu pegar aqui o Archaeopteryx. Engraçado, né? Olha só, vou pegar aqui de novo para você entender. Hoje pode acabar tarde, pessoal. Prepara a pipoca aí, o guaraná, a cervejinha. Olha só, Triássico, que é o período mais longe dos dinos, 250 milhões de anos atrás. E o Cretáceo, que é o mais próximo a nós, 65 milhões de anos. Ou seja, dos 250 milhões de anos até os 65, você sabe que nesses períodos vai decrescendo o número, né? É que nem as datas antes de Cristo. Vai mais próximos a nós, o número vai diminuindo. Beleza? Mais longe de nós, o número vai aumentando. Então, quer dizer, nesse período de 250 milhões, né, 250 a 65 milhões de anos, na ordem decrescente, os dinos não evoluíram, né? Ou evoluíram? Eu tenho essa dúvida aí. Olha que é na casa dos milhões. Eles não evoluíram, eles só começaram a virar outra coisa a partir do Cretáceo, principalmente com Archaeopteryx. É muito engraçado isso, né? Nesse período todinho o dinossauro não evoluiu, continuou como dinossauro. Tanto é que esses 3 períodos compreendem o período dos dinossauros. É isso que é engraçado demais. Vocês conseguem entender isso, pessoal? Eu acho que eu devo ser muito burro. Olha aí. Ah, botei errado aqui.
Ó, presta atenção. Tem cabeça de gato, orelha de gato, bigode de gato, corpo de gato, rabo de gato, afia as unhas, pula o muro, o som é miau, mas não é gato não. É uma transição de gato para tigre dente de sabre, ou vice-versa. Aí eles falam que essa é uma reconstrução que eles fizeram do Archaeopteryx, tá? Que seria o elo perdido entre dinossauro e ave. Seria o elo de ligação. É um ser transicional. Ele não é dinossauro e nem é ave. É um híbrido. Ou seja, comprovando que existe evolução das espécies tal qual eles falam. E não uma simples adaptação em mesma espécie. Porque isso existe. A adaptação em mesma espécie existe. Evolução que uma espécie vira outra, jamais. Nunca foi registrado isso. Nós temos aí 10 mil anos de literatura gravada, desde lá das pedras de argila, dos sumérios, dos fenícios. Vamos botar uns 10, 12 mil anos. E já existia ciência na época. Tanto é que o estudo das estrelas, do espaço, dos astros e estrelas, começou com os fenícios, né? E os sumérios. A escrita também. E tantas outras coisas. Devemos muita coisa aos povos da Mesopotâmia. E desde lá, até hoje não, eles dizem que tem, né? Hoje em dia. Mas maior parte do período humano aí de registros, nunca se relatou, nunca se anexou, comprovou nada que uma espécie estava virando outra. Isso em milhares de anos de sociedade escrita, de sociedade científica. Nunca se registrou, se fotografou, depois que inventaram a fotografia, ou se registrou, nem que seja em tábuas de argila, uma espécie transicionando para outra. Ou seja, em milhares de anos não se comprova evolução nenhuma. Mas aí eles dizem, igual eu falei, a evolução só se comprova com milhões de anos. Aí fica uma coisa infalciável, é muito fácil alegar isso. O próprio Darwin dizia que o problema da sua tese é que não existia fósseis que comprovavam ela. Se pensava na época que as escavações iriam se aprimorar e que seria encontrado várias coisas. Uma das coisas que eles encontraram foi o Archaeopteryx, que é isso aí. Isso aí é uma ave. Isso aí, aonde que se prova que isso aí é um dino virando ave? Onde? Onde que se prova? Porque tem, sei lá, vou inventar aqui, tá, pessoal? Porque tanto faz na verdade. Olha, o globo ocular do Archaeopteryx é igual ao do dinossauro da família tal. Ou, sei lá, olha lá, as patas do Archaeopteryx eram as mesmas do Velociraptor. Estou inventando aqui, tá, pessoal? Só para facilitar o raciocínio. Só que acontece, meus amigos, que todos nós somos filhos da mãe Gaia. As espécies mais variadas vão ter coisas em comum. Nós temos coisas em comum com os porcos. Tanto é que foi feita uma operação recentemente que o cara recebeu um coração de um porco. Às vezes tem transplantes que eles botam membrana de boi na pessoa. Então são coisas compatíveis. Isso não quer dizer que nós somos ou viemos de um mesmo tronco evolutivo, exatamente. Que nós viemos um do outro, que um virou o outro. Tá entendendo? Nós vamos compartilhar as mais variadas coisas com espécies muito opostas a nós. Nós temos coisas similares até aos vegetais. Essa plantinha que você tem aí em casa tem coisas que tem nela e tem em nós. Então, ter coisas que tem um e tem outro não quer dizer que uma coisa virou outra. É difícil de entender isso. E o que os seus olhos veem, segundo a própria reconstituição que eles fazem? Isso é uma ave extinta, uma espécie de ave extinta. Isso não é dinossauro virando ave, por mais que eles digam que é isso, que é aquilo outro. Do mesmo fato que eles alegam que pterossauro, um ceradátilo, qualquer um aí que voe, não é dino. Que o mosasauro e o plesiosauro não são dinos, porque são aquáticos. Isso é arbitrário. Viveu na mesma época, é lagarto, é grande,
tem várias coisas em comum, mas só porque um é terrestre, o outro é aquático e o outro é aéreo, são diferentes. Não podem ser classificados como dinos, porque são aquáticos. Isso aí é uma coisa arbitrária que alguém inventou. Aí categorizou. Esse não é dino porque é da água. Esse não é dino porque voa. Isso é arbitrário, você entende? Isso é a típica positividade. Isso é uma questão positiva, do ponto de vista até mesmo jurídico. Porque bota lá, fica valendo, porque o cara que descobriu, ou uma academia, ou um grupo de paleontólogos, resolveu que assim seria. Isso não tem base na própria natureza, isso é questão humana. É que nem você. Por que o gato se chama gato, cachorro, cachorro, papagaio, papagaio? A natureza não botou nome neles. Eles não vêm com plaquinha quando nascem. O ser humano que botou esse nome nessa espécie. Isso não quer dizer que isso é uma realidade dentro da própria natureza. Vocês entendem isso? Agora eu queria botar aqui. Deixa eu ver os comentários aqui. Boa noite, Felipe. Continue sem me refutar, tá bom? Obrigado. Continue na sua fé aí, não tenho nada contra isso, tá bom? Legal, legal. Muito legal. Você me refutou agora. Prazer te conhecer e conhecer a sua fé. Agora eu vou botar aqui. Os caras comentam, é a dor de cotovelo, né? Quando a sua fé está sendo questionada, você fala qualquer coisa mesmo, eu entendo. É uma religião, né? Se não fosse, você pararia e me responderia tecnicamente. Mas como é religião, é fé, você ataca qualquer coisa porque doeu seu cotovelo. Eu entendo. Eu já fui assim também. Vou botar primeiro esse vídeo, já que a gente está falando de dinossauro. No início dos anos 90... Vou botar esse vídeo, depois tem um outro, tá? Presta atenção até o final para você entender e não ser um Zé Mané igual o Felipe Gomes. Não seja religioso, seja sábio e racional. Pesquisadores da Montana State University fizeram uma descoberta surpreendente. Examinando um pedaço de osso do T-Rex, os cientistas encontraram glóbulos vermelhos e até tecidos moles. Essa descoberta levou a cientista da pesquisa, a doutora Mary Schweitzer, dizer o seguinte: foi exatamente como olhar para uma fatia de osso moderno, mas, claro, não pude acreditar. Eu disse ao técnico do laboratório: os ossos, afinal, têm 65 milhões de anos. Como as células do sangue poderiam sobreviver por tanto tempo? Tá dando eco aí, pessoal? Só me passa esse feedback aí. Felipe Gomes, meu filho, você é tão retardado mental, você tem deficiência cognitiva, porque a live já é o meu próprio fundamento, seu vídeo. Cara, é assustador, né, pessoal? Poxa, é muito assustador. O que eu tô falando já é o fundamento. E agora eu tô mostrando mais, calma. Tem só 29 minutos de live. Calma. Tá dando eco, pessoal? Ok? Então vou continuar assim mesmo, sem botar fone, beleza? Em um artigo da revista Discover, a doutora Schweitzer explicou melhor a sua surpresa. Se você pegar uma amostra de sangue e colocá-la em uma prateleira, você não tem nada reconhecível em cerca de uma semana. Então, por que haveria algo nos dinossauros? Essa pergunta é compreensível, considerando que ela acha que os dinossauros morreram há 65 milhões de anos. A cientista ficou surpresa porque acredita nos milhões e milhões de anos. Mas, se ela pensasse que a Terra é jovem, não seria surpresa encontrar tecidos moles em ossos de dinossauros. For about a decade now, there's been mounting evidence of soft tissue that's still preserved inside dinosaur bones. Now, if these bones are supposed to be millions and millions of years old, the soft tissues like blood vessels and red blood cells and other materials should have long since degraded. But starting in 2005, with the discovery of a dinosaur leg bone from Tyrannosaurus rex, there were these different soft tissues that were in there, and they were still stretchy. A blood vessel that could actually be taken with tweezers and stretched out would snap back into place. More material.
Deixa eu explicar uma coisa aqui, pessoal. Não sei se a Terra é jovem, não. Tá? Mas os dinossauros são. Was discovered, different types of proteins have been identified in laboratories, and now there are mounting evidences coming in from a wide range of different types of fossil animals from the so-called Age of Dinosaurs. Células vermelhas, tecidos moles e proteínas em ossos de dinossauros não fazem muito sentido em milhões e milhões de anos, visto que essas coisas se degradam muito rapidamente. Mas, numa Terra jovem, faz todo sentido. In 2013, a remarkable paper was published. Eu não vou entrar nem no mérito de Terra jovem, não, porque não é a minha seara. Para mim, tanto faz. Mas os dinossauros são jovens, tá? O quesito que não tem esses anos que eles dizem de milhões, não, tá? Isso não quer dizer que a Terra é jovem. A Terra pode ser antiga, os dinos serem jovens. O meu mérito é só as espécies e não o planeta, beleza? Documenting the discovery of bone cells and DNA from dinosaur bone. Now, they proved the DNA with 3 independent chemical tests, and they also found DNA in certain parts of the cell, which is just what we'd expect to find if it was in a cell nucleus. Also, they found proteins called histones, and that's where DNA is coiled up in dinosaur cells. They would not be found in bacteria, so this rules out contamination. So the recent experiments on how fast DNA breaks down. Vou voltar um pouquinho aqui, pessoal, que o banner estava tampando, tá? A legenda. Desculpa aí. Voltei um pouquinho aqui. More material was discovered, different types of proteins have been identified in laboratories, and now there are mounting evidences coming in from a wide range of different types of fossil animals from the so-called Age of Dinosaurs. Células vermelhas, tecidos moles e proteínas em ossos de dinossauros não fazem muito sentido em milhões e milhões de anos, visto que essas coisas se degradam muito rapidamente. Mas, numa Terra jovem, faz todo sentido. In 2013, a remarkable paper was published documenting the discovery of bone cells and DNA from dinosaur bone. Now, they proved the DNA with 3 independent chemical tests, and they also found DNA in certain parts of the cell, which is just what we'd expect to find if it was in a cell nucleus. Also, they found proteins called histones, and that's where DNA is coiled up in dinosaur cells. They would not be found in bacteria, so this rules out contamination. So the recent experiments on how fast DNA breaks down shows that even under ideal conditions, it would not last anywhere near the time since dinosaurs were meant to have become extinct. These ideal conditions are temperatures well below freezing. Now, in real life, dinosaurs were meant to have lived in very warm climates, and warmth means that DNA would decay even more quickly. Therefore, the presence of DNA in dinosaur bones is very strong evidence against a millions of years timescale. Muito bem. Vou botar outro aqui, tá, pessoal? A pergunta fica aquela. Eu fiz o cálculo aqui e realmente eu vi aqui no Google, tá? A Mesozoica, vida intermediária, corresponde a uma das eras, blá, 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 compreende o período de tempo entre 250 milhões... compreende o período de tempo entre 250 a 65 milhões de anos atrás. Então, minha conta está certa. Ou seja, a diferença de tempo entre o Triássico e o Cretáceo é de 185 milhões. Correto? Ou seja, nesse período de Triássico para Cretáceo, são milhões de anos, 185 milhões de anos. Não houve evolução dos dinossauros. Tanto é que esses períodos compreendem um bloco do surgimento e desaparecimento dos dinos. Ou seja, tudo nesse período é dino. Não evoluiu para outra coisa. Ou seja, o período de 185 milhões de anos, os dinossauros não mudaram para outra coisa, continuaram como dinos. Ou seja, acabou. Posso ir embora? Acabou. Eles não evoluíram.
Eles só começaram a evoluir no final do Cretáceo, quando surgiu ali, tipo, o Archaeopteryx, melhor dizendo. Segundo eles, que para mim aquilo é só uma ave extinta. Não quer dizer que aquilo ali seja um dino virando ave. Tá? Não quer dizer nada que aquilo ali é um elo perdido, e nós vamos analisar um vídeo agora que deixa isso muito claro. Tá? Então continua a minha pergunta, já respondida. Se a evolução é perceptiva, segundo eles, em milhões de anos, por que nesses 185 milhões de anos, entre um período e outro, não se evoluiu os dinossauros? Né? E assim, e se a gente consegue só perceber em milhões de anos, é complicado. Além dos dinossauros, qual outras espécies duraram milhões de anos no planeta? Então como que a gente vai perceber a evolução delas? O homem está no planeta, sei lá, há 20 mil anos, segundo eles. Alguém sabe a resposta? Sei lá, 15 mil anos? O homem moderno está no planeta há quanto tempo? Quando que a gente vai ver o homem evoluir? Sair disso aqui que a gente é agora para ser outra coisa, adaptada. Daqui a quantos anos? Daqui a quantos milhões de anos? Será que a gente vai sobreviver milhões de anos de existência? Não vai, pô. Não vai. A gente está há poucos mil anos no planeta. Qual outra espécie durou milhões de anos para se perceber, se estudar e ter ossos intermediários de evolução, meu? Cara, qual espécie durou milhões de anos no planeta? Se a evolução só é perceptiva com milhões de anos, segundo eles alegam, em qual espécie se percebeu isso, se nenhuma espécie dura milhões de anos no planeta, tirando os dinossauros? Qual espécie aí? Vão dizer o quê? A aranha é mais antiga que os dinossauros, o tubarão é mais antigo que os dinossauros. Eles vão dizer isso. Mas se você for ver, o tubarão é o mesmo desde sempre. Alguns modelos de tubarão, algumas espécies de tubarão foram extintas, como o megalodonte, por exemplo. Ao que tudo parece, porque eles falavam do selacanto também, que estava extinto, e de repente ele foi pescado. A gente conhece 3% dos oceanos. É complicado você dizer que alguma coisa do mar está extinta. A gente não sabe nada do mar. O mar é puro mistério. Né? Então, quer dizer, como é que... vocês estão entendendo? Eles alegam que a evolução só é perceptível com milhões de anos. Mas nenhuma espécie dura isso no planeta, porra. Os únicos, segundo as datações deles, foram os dinossauros. Aí eu peguei aqui, então, os dinos. Período Triássico, que é o período mais antigo, mais longe de nós. Que é onde começou os dinossauros, segundo eles. Período Triássico, há 250 milhões de anos atrás. Aí passa o período Jurássico, por isso que o nome do filme é Jurassic Park, tá entendendo? Só que os dinossauros do lado do filme são do Cretáceo. Mas enfim, curiosidade. Aí passa pelo Jurássico, aí termina no período Cretáceo, que é o período mais próximo a nós. São os dinossauros mais jovens, né? A nós, ali mais próximos a nós. Ou seja, do Triássico ao Cretáceo, nós temos uma diferença entre os dois de 185 milhões de anos. Nesses 185 milhões de anos, nenhum dinossauro evoluiu para nenhum lugar. Só foi começar a evoluir, segundo eles, no final do Cretáceo, onde começaram a virar aves. Alguns deles, porque tem dinossauro que não é aviano. Segundo eles, tem os avianos e os não avianos. Então você vê que nem todos os dinossauros, segundo eles, evoluíram, porque continuaram sendo lagartos. Tá entendendo, pessoal? Agora é complicado. Então, checkmate. Checkmate. Não tem para onde correr. Vou mostrar outro aqui. Esse aqui você vai ter que prestar atenção, tá? Um documentário. Presta atenção, fica até o final e vamos que vamos. Naquele pique. Aqui vamos nós, sobre duas pernas, todos pomposos e orgulhosos. Será que simplesmente subimos do escuro do passado e atingimos a brilhante conscientização da luz do dia?
Será que essas foram as nossas mães que nos deram a vida que tanto desfrutamos? Aqui, nesse velho rio, o Sr. Charles Dawson encontrou o fóssil do crânio do homem de Piltdown em 1912 e 1913. Ora, o homem sempre se interessou em saber de onde veio. O homem moderno é como o homem ancestral nesse respeito. Minha filhinha, assim que começou a acordar para as coisas, com 1 ou 2 anos de idade, fez sua primeira pergunta: papai, de onde eu vim? Como você responderia a uma dessas? Ora, os materialistas e os biólogos dizem que o homem se desenvolveu por evolução dos animais. E seus esforços agora são para encontrar esses elos perdidos entre os animais e o homem. Hoje já não se fala tanto em elos perdidos, fala-se a respeito de ancestrais comuns. Há necessidade de encontrar evidências, é claro, para a prova e a fortificação da teoria da evolução. E quando nenhuma evidência foi encontrada, alguns cientistas, por humor, quem sabe, deram um jeitinho e inventaram as evidências. E aqui vemos como eles inventaram a evidência do estágio intermediário entre o homem e os macacos no crânio de Piltdown. O crânio de Piltdown é de um homem e a mandíbula foi preparada como a de um macaco. Então ela serviu por 35 anos como tal estágio intermediário, até que foi descoberto pelo pessoal que trabalha no Museu Britânico que o que havia era uma mandíbula de macaco acoplada a um crânio humano, e que foi uma brincadeira proposital deliberada. Ou seja, uma fraude, né? Há outros casos do mesmo tipo, como o homem de Nebraska. Nós hoje não queremos analisar essas falsas evidências. Eu estou voltando para onde, Eduardo? Estou voltando para IURD. Ou explique-se ou será bloqueado. Entendeu? Tá tomando cachaça, velho? Engraçado, né? Você questiona a religião deles, uma fé sistemática, que é uma coisa que você ouve desde quando nasceu. Os professores te passaram, que a mídia te passa. Ou seja, é uma ideia que está com a maioria. Quando a maioria tiver com a razão, meu amigo, esquece, você está sonhando, que a verdade está com a minoria. Certo? Então, se você questiona essa coisa sistemática, ou seja, a religião deles, e você que é religioso. Você falou isso aqui por quê, o Eduardo? Você pensa que pode chegar no meu canal e falar o que quiser de mim? Tu vai ter que se explicar aí. Vamos lá, vamos esperar o Eduardo se explicar aí. Aí a gente continua. Vamos lá. Vai tomar uma suspensão aqui. Não esquenta. Você fala o que você quiser e depois não esquenta. Guarda a sua boca. Não sou da sua família, não. Te dou uma suspensão apenas. Deve estar mamado. Eu te perdoo. Vamos lá. Cadê?
Queremos ver as evidências, candidatas a serem realmente intermediárias entre o homem e os animais. Em todos os lugares do mundo, as pessoas estão tentando há anos encontrar evidências conclusivas para provar que o homem evoluiu do mundo animal. Primeiramente, as pessoas achavam que o homem Neandertal era um bom candidato para o elo perdido, mas hoje todos estão convencidos que o homem Neandertal foi totalmente humano. Um dos mais conhecidos candidatos de hoje é encontrado na África. O povo é insuportável, né, gente? Claro, também um fakezinho aqui, ó. Para refutar a evolução tem que ser com fatos científicos, não com opiniões. Tá, aí você vai me dizer o seguinte, o cara tá aqui no vídeo dizendo que, por exemplo, o homem de Piltdown foi uma fraude. Eles botaram um maxilar de orangotango numa cabeça humana. É mentira isso daí? Você tem como... Argumenta sobre isso. Isso aqui, ó, o vídeo já é evidência, porra. O vídeo já é fato científico. Está sendo exposto aí. Está sendo exposto. O ano é 1959. O lugar, a Garganta de Ouro, vai, na Tanzânia. A evolução é um fato, sem mais. Então o seu bloqueio que é um fato, quer ver? Ó? Eu faço acontecer e você vai ver. Ó. Pum! Foi lá pro colo do Alexandre. Isso é um fato. Evolução você não sabe de nada. Você se baseia por fé, por confiança daquilo que te passaram até hoje. Num tremendo calor, Lewis e Mary Lake finalmente acham que... Vou mandar outro aqui pro Tártaro, ó. 15 minutos de fama com um bonequinho infantil. Deve ser algum retardado mental. Vai pro Tártaro também. Um cara falando, e você ouve o quê? O teu professor lá, de paletó, falando na sala de aula sobre evolução, você já acredita. Um vídeo você já não acredita. Tá bom. Muito coerente. Outro pro Tártaro. Se não respeitar, vai pro Tártaro. Se for fake, então, vai direto. Tá salgado hoje, tá vinagrado. Estão procurando. Por 28 anos, eles escavaram fósseis nessa região e então encontraram os restos mortais do que chamaram de Australopithecus. Em 1974, um pouco mais ao norte da África, Jonathan Johansen encontra os ossos de outro Australopithecus e o chama de... Porque assim, pessoal, o cara tá falando ali, ó. O homem de Piltdown botaram um maxilar de orangotango num crânio humano. Aí tá passando essa informação, o cara ataca a mim e a informação. Mas ele não refuta. E é sequer para assim, pô, o cara tá falando ali que existe o homem de Piltdown que foi considerado um elo perdido, mas foi visto que era uma fraude. Eu vou pesquisar aqui, ó. Calma aí. Ih, rapaz, pior que mesmo. Não, o cara não quer parar para fazer isso. Você vê a doença que é, pessoal? É complicado, cara. Lucy. Essas criaturas recebem o título de ancestrais do homem, principalmente porque seus dentes e mandíbulas, alguns acreditam, possuem semelhança aos dos humanos. O ortodontista Dr. John Cuso investigou esse caso por muitos anos. Seus resultados não foram muito otimistas para a procura dos elos perdidos. O que tenho aqui? Aí, pesquisa aí, o cientista aí, pô. Ouçam o que está sendo falado e pesquisem. Pô. É um modelo de maxilares superiores e inferiores. Os inferiores estão na primeira fileira e os superiores na segunda fileira. Elas são chamadas de mandíbulas. O que quero tentar mostrar é a variedade de maxilares humanos. Ah lá, se você falasse, ó, Vinícius, esse doutor aí não existe não. Doutor John, não sei o que, Cuso. Ó, esse cara aí é artista. Isso aí foi um vídeo fake. Aí eu poderia prestar atenção no que você tá falando, entendeu? Mas fora isso, é pura... Cara, é impressionante, né? Como é que é? O nosso canal bota o dedo na ferida, né? Da fé desses ateus, né? Esse Deus ateísta, né? Que é a evolução, né? Se a evolução fez uma ameba gerar criaturas complexas como nós, por exemplo, porra, a evolução é um Deus. Eles não aceitam isso, não.
não aceitam que transformaram a ciência numa religião, não aceitam nada. Nada que não venha da mídia tradicional não vale para eles como nada. Não vale como evidência, não vale nem para você parar e vou pesquisar o que está sendo falado. Vamos ver se tem corroborações. Mas não, sabe o que acontece? É que esse vídeo aqui nunca passou no Fantástico. Nunca passou no Jornal Nacional. Então, logo, o que é isso aí que o cara tá falando, né? Isso aí deve ser alguma imbecilidade. O cara ficou maluco. Gente, acorda. Por isso que os políticos deitam e enrolam em cima de vocês. É por isso que no relacionamento vocês são fácil enganados. Pela namorada, pelo namorado, pela esposa, pelo marido. Vocês entendem por quê? Porque vocês só querem ver aquilo que vocês querem ver. Aquilo que vocês gostam e não a verdade. Você está afim de ver o que você gosta ou os fatos? Esse canal é para quem quer ver os fatos, seguir a verdade aonde quer que ela te leve. Se não, se você não quer, a liberdade sua. Aqui não é o seu lugar. Se botar a cabecinha para fora aí nos comentários, é tártaro na hora. Ou argumenta, ou fique quieto. Me atacar e desqualificar o vídeo só porque não é um vídeo midiático, pega o que eles estão falando e pesquisa. Beleza? Só isso, é simples entender, pessoal. Simples demais. Essa variedade é medida através de 2 fios, alinhando-os junto aos dentes, e você pode medir assim e depois ir verificando os ângulos bem ali. Esse ângulo é medido. Esse apresenta 67 graus. Agora nós seguimos assim por essa curva e vemos que no final dela temos praticamente arcadas paralelas. Temos um conjunto quase paralelo de dentes. Esse é de um ser humano. Assim como todos esses moldes aqui são dos meus clientes ou foram no passado. Essa menininha tem um ângulo de 10 a 12 graus entre as 2 fileiras de seus dentes inferiores. Isso é muito comparável a esse chimpanzé, o maxilar inferior de um jovem chimpanzé. Como podem ver, eles são parecidos, são muito semelhantes. Verificando-os, então, muitos já tentaram dizer que se pode distinguir cada espécie pelos ângulos. Eu, porém, digo que a variedade humana é tão vasta que se torna difícil encontrar um maxilar inferior e superior e depois extrapolar um ângulo e dizer ser esta uma espécie distinta. Portanto, quando vejo uma cabeça, por exemplo, como a do Australopithecus, que tem a configuração de um macaco na parte do crânio, mas muitos de seus dentes parecem humanos, eu não tento categorizar as espécies pelos seus dentes ou pela forma de suas arcadas, sejam elas hominídeas, ou de um homem mesmo, ou macaco, ou um gorila. Será que o Australopithecus foi um dos ancestrais do homem moderno? Vamos para Londres ouvir o que uma autoridade dos supostos fósseis de homem-macaco tem a dizer. O Sr. Malcolm Bolden. Um número de medidas foram tiradas dos ossos desses australopithecus e por um computador os ossos foram comparados com os ossos de macacos e com os ossos de seres humanos, o Homo sapiens. E todas as vezes as medidas de macacos se aproximaram muito mais do que as medidas de seres humanos. E, na verdade, Oxnard, que fez essa experiência e anotou as medidas, nas suas conclusões duvidou que exista qualquer ligação entre o Australopithecus e o Homo sapiens. Ora, isso também foi sustentado pelo trabalho do Sr. Solly Zuckerman. Ele realizou um número de exames, testes e medidas nesses ossos da espécie Australopithecus e disse que o elo da espécie Australopithecus não é baseado em fatos concretos, mas em especulação. As evidências mostram claramente que o Australopithecus foi só uma variedade extinta de macacos e nada mais. Na verdade, o nome Australopithecus quer dizer macaco do sul.
Entendem? É que nem o Archaeopteryx. É só uma espécie de ave extinta. Não é ave virando dinossauro virando ave, entendeu, pessoal? As crianças brincam. A argila toma formas fantásticas. Com canetas e giz de cera, elas desenham e coloram coisas lindas. E ao se tornarem adultos, elas continuam ainda a desenhar e negociar contratos e projetos de casas lindas. Elas criam e constroem imensas cidades, nas quais vivem com milhares e milhares de vizinhos. Seu gênio na técnica aparentemente pode fazer qualquer coisa, até voar mais alto e com maior velocidade que os próprios pássaros. Homo sapiens, homem moderno. De onde será que ele veio? Além das descobertas do Australopithecus na África, na Tanzânia pelos Leakes e na Etiópia pelo Johannesson, existem outros restos de espécies que já acreditaram ser um estágio intermediário entre o homem e o macaco, o Homo erectus. Alguns fósseis descobertos perto de Pequim entre 1920 e 1940 foram classificados como Pithecanthropo-pequineses, mas depois foi lhes dado o nome de Homo erectus. O que encontraram foi 14 cabeças, especialmente fragmentos de cabeças. Só 5 estavam em pedaços suficientes para ser reconstruídas, para se descobrir a capacidade de seus cérebros. Essa foto mostra uma das cabeças mais completas. Essa é a de número 11, e aqui você pode ver a massa que foi usada entre os pedaços. Essa cabeça foi adicionada aqui com ossos do rosto a alguns centímetros de distância. Eu gostei desse comentário, hein? Só pode ser fake, né, gente? Ateu que não acredita na ciência. Nossa, a tua frase está completamente errada de ponta a ponta. Primeiro que eu não sou ateu. Não sou mais ateu há muito tempo. Nossa, tem vídeo antigo aí no canal falando que eu saí disso. Não acredita na ciência. Calma aí, a ciência tem que ser acreditada? Pô, você só bota acreditar em coisas de fé. Ciência é fé? Pô, parabéns, hein? Você se entregou agora, hein? Tá vendo? Você só comprovou aquilo que eu falo. As pessoas estão tendo fé na ciência. As pessoas têm que acreditar na ciência. E não tem empirismo em saber. Parabéns, fake imundo. Mas, ótimo comentário, mas você vai de tobogã. Uf. É mole, pessoal. Como eles se entregam? A cabeça foi totalmente reconstruída e essa mandíbula veio de escavações a uns 25 metros de distância. Nessa cabeça básica foi modelada a face de uma mulher e a chamaram de Nelly. Agora, essa foto e essa reconstrução são as mesmas que receberam grande publicidade. Mas eu fico pensando, quantas pessoas será que se conscientizam que isso tudo foi baseado numa cabeça toda fragmentada e assim reconstruída? As cabeças não só foram reconstruídas nessa base de alguns fragmentos, mas as faces mais ou menos humanas foram resultado de uma imaginação de artista. Quando os artistas têm alguns ossos de macacos, eles tentam normalmente fazer a reconstrução parecer tão humana quanto possível para dar aquela aparência especial, fazendo-a encaixar muito bem no esquema evolucionário. Semelhantemente, quando têm ossos humanos, eles frequentemente usam de liberdade artística para fazer a reconstrução aparentar o mais possível um macaco. É impossível dizer quanto cabelo a pessoa tem ao olhar os seus ossos. Nem uma caveira completa não pode nos indicar os formatos exatos do nariz, dos olhos, dos lábios, das orelhas.
Eu me divirto, cara. Eu me divirto. Isso só comprova que eu tô atingindo essa galera. Que delícia, cara. Que delícia ver vocês putos, cara, comigo. É de grande honra pra mim vocês estarem com ódio de mim. Que delícia. Mas você vai lá pro tobogã do mesmo jeito. Vai, filhão. Vai. Que delícia. Tá todo errado no que você comentou, mas tudo bem. Que bom saber, né? É ruim, né? Quando a gente espizinha a fé, né? Das pessoas, elas ficam assim. Entendeu, pessoal? Que maravilha. Além dos fragmentos dos aparentes macacos encontrados perto de Pequim, na China, pesquisadores também encontraram restos do homem moderno e de fogo. O que isso significa sobre o homem de Pequim? O fogo, o quartzo e os ossos todos indicam que seres humanos habitavam aquele local de Pequim. E quando esses homens saíam para caçar na mata para encontrar carne, matavam antílope e rena e o que mais houvesse e traziam isso de volta à caverna pela carne. Cortavam a carne e jogavam o resto no fogo. E se pegassem um macaco? A carne do macaco é carne dura para comer. Então eles tiravam fora a cabeça, amassavam o crânio para pegar os miolos, que eram considerados como uma guloseima, e jogavam os fragmentos do crânio no fogo, misturados com os outros ossos de animais, que é onde foram achados. E quem sabe, umas centenas de anos mais tarde, os peritos Rapidinho, ô Juste, falamos disso no canal do Akira, tá? Postei lá na aba comunidade, se você quiser ver a live depois, beleza? Sobre essa questão aí do Elon Musk, Amazônia, Bolsonaro, beleza? Vai lá no canal do Akira. apareceram e acharam esses ossos de símios e ajuntaram-nos numa reconstituição e afirmaram que tinham encontrado outro elo perdido. O Homem de Pequim. Que pena. As feições lindas são apenas as de um símio extinto. Vamos examinar umas outras tentativas de encontrar ligações entre o homem e o macaco. Os cientistas em Oklahoma observaram o Osho, um chimpanzé, pelos meios modernos de televisão durante mais de 10 anos. Parecia ser possível ensinar ao Osho a linguagem da mímica. Usando suas mãos ou sua cabeça, ela pode dizer a seus observadores que ela quer um morango ou uma maçã, que ela tem sede e muitas outras coisas. Como resultado, algumas pessoas tiraram a conclusão de ser essa uma indicação de que os símios têm capacidade de fala e que só lhes faltam os músculos da garganta. Ora, é fato conhecido que se pode ensinar a animais um certo modelo de comportamento. Veja esse cão pastor, por exemplo. Ouvindo os assobios de seu dono... Cadê o moderador aí? Ele trocou de nome, eu esqueci. O cético sincero, bane logo, cara. Bane logo, já é reincidente. Eduardo, vai esfriar a sua cabeça, tá? Só porque a gente criticou o Bolsonaro, tá putinho, né? Tá bom, vai com a sua idolatria pra lá. Tá bloqueado porque você é reincidente. Beleza? Participe das lives sem estar alcoolizado. Aí na próxima, quem sabe você volta. Ele dirige o rebanho para onde o pastor quer. Valeu, Bruno Meligari. Obrigado. Mas será que uma reação aprendida a certos sinais é uma indicação real da capacidade da mente para o pensamento coerente e a fala? Claro que não, definitivamente. O vão entre o homem e o animal é grande demais para ser atravessado. A grande dificuldade é que existe uma grande lacuna entre o homem e os animais.
O homem tem um computador que controla sua linguagem e tem um centro de fala no cérebro que o animal não tem. Muitos protestam quando falamos desse jeito, porque um animal pode aprender um vocabulário, um cachorro pode aprender os assovios do seu dono e reagir de acordo, e eles poderão se comunicar um com o outro. Um golfinho pode aprender a linguagem da mímica. O macaco, o Washoe, por exemplo, na América, dizem ter aprendido uma linguagem de mímica. Um animal pode aprender um vocabulário, mas ele não aprende a língua gramatical. E essa é a grande dificuldade, pois fazer isso requer um computador muito complexo. E nenhum estágio intermediário foi encontrado para se encaixar entre um animal falante, que é o homem, e o animal que não fala. O vão é muito grande, mas hoje ainda estão procurando esses intermediários entre animais e o homem no meio científico. Eu tava mudo, né? Foi mal, pessoal. Eu muto aqui porque eu penso que pode dar retorno. Beleza? Mas esse comentário aí do Bruno é interessante, porque já fizeram o macaco, pegaram o macaco mais inteligente e tentaram fazer ele falar, o chimpanzé, né? E nunca conseguiram, fizeram de tudo. Já o papagaio fala, né? Ele imita o som, pelo menos. Pelo menos isso. Será que a gente tem parentesco com o papagaio? Porque a nossa mais importante forma é a comunicação, antropologicamente falando. Então, isso é curioso. Nos porões do Museu da História Natural em Leiden, na Groenlândia, um tesouro está guardado num cofre. Ossos fossilizados encontrados por um holandês, Eugène Dubois. A história é assim. Quando Darwin produziu seu livro A Origem das Espécies, em 1859, não havia nenhuma evidência que ligasse o homem ao macaco. Ora, Eugène Dubois foi para o Oriente em meados de 1880 e contou a amigos que estava indo especialmente para encontrar o elo perdido. Ele finalmente chegou a Jávila e encontrou duas caveiras muito parecidas com as de humanos, conhecidas como Wadjak. Mas eram tão humanas que não pôde usá-las de jeito nenhum. Em 1891, ele encontrou um crânio e um ano depois, a 15 metros de distância, ele encontrou um osso de perna muito parecido com a de um ser humano. Eventualmente, Dubois decidiu que o osso da perna estava junto com o crânio e que havia encontrado um macaco que andava ereto e ele o chamou de Pithecanthropus erectus. Aqui temos aquele crânio e aquele osso da perna. Agora, o que eles eram realmente? Foi geralmente aceito que esse osso de perna era humano mesmo. Mas havia muitos debates a respeito desse crânio. Quando ele voltou e publicou seus resultados, dizendo que havia encontrado o elo perdido, que o macaco andava ereto, houve grande publicidade e um grande furor sobre o que ele havia encontrado. Porém, durante todas as suas palestras, ele nunca mencionou nada a respeito dessas caveiras que ele havia encontrado anteriormente, as caveiras do Wadjak. Ele as manteve em segredo por 30 anos e não contou a ninguém a respeito delas.
Só em 1920 ele liberou o fato ao mundo científico que as havia encontrado. Isso, é claro, causou grande consternação, porque se ele tivesse mostrado essas duas caveiras tão humanas ao mesmo tempo em que ele mostrou o homem de Java, ninguém teria aceito esses ossos como metade homem, metade macaco. Pois ele havia encontrado esses ossos bem humanos na camada semelhantemente datada. Mais tarde, ele admitiu, alguns anos antes de morrer, que tudo que encontrou foi só um crânio de um gibão gigante. Alguns fragmentos de um extinto gibão gigante em Java, restos de um macaco do sul, Australopithecus, encontrado na África, como as descobertas dos Lakes e de Johansson, que chamou-se o etíope Australopithecus de Lucy. Todos numa mesa, essas e outras descobertas desse tipo são os resultados principais da procura dos elos perdidos do homem. Todos esses fragmentos de fósseis que olhamos até agora, eu os considero todos de macacos. E isso inclui a espécie de Australopithecus, o homem de Pequim, o homem de Java, que agora é classificado como Homo erectus, e as descobertas de Johansson, na Etiópia. Todos simplesmente macacos. Mas será que já se encontrou alguma evidência indicando que os seres humanos e esses macacos extintos viveram no mesmo tempo? O professor Wilbert Rush estudou essa questão por muito tempo. Parece que enquanto encontramos mais fósseis, pelo menos até agora, o que acontece é que o homem aparece consistentemente paralelo com todos os seus supostos ancestrais. E o conceito do homem se ter desenvolvido dessas formas subhumanas é simplesmente muito incerta e não pode ser alimentada. Pelo contrário, temos um desenvolvimento paralelo. Temos registro do homem existindo ao mesmo tempo que seus ancestrais, mesmo voltando até onde está com essas formas de supostos humanos e as formas de humanos de verdade. Aqui vemos os vários tipos dos chamados elos perdidos. Aqui estão posicionados nas profundezas geológicas respectivas na coluna geológica. Porém, se pesquisarmos mais a fundo, descobrimos que, em cada caso, esses supostos homens macacos não poderiam ser os ancestrais do homem, pois o homem moderno, Homo sapiens, já existia. O homem não só viveu no mesmo período que o Homo erectus, mas seus fósseis e artefatos também foram encontrados. Já existia hipoteticamente. É um argumento hipotético, se baseando naquilo que a maioria afirma na academia. Beleza, pessoal? Encontrados em estratos que têm a mesma colocação do Homo habilis e o Australopithecus. Voltei? Voltei, né? Vou botar aqui de novo. Foi mal, pessoal. Sei lá o que aconteceu, viu? Vou botar lá do ponto de novo. Inventaram as evidências. Vou botar lá de novo, pessoal. Tá acabando já. Espécie de Australopithecus, o homem de Pequim, o homem de Java, que agora é classificado como Homo erectus, e as descobertas de Johansson, na Etiópia. Todos simplesmente macacos. Mas será que já se encontrou alguma evidência indicando que os seres humanos e esses macacos extintos viveram no mesmo tempo? O professor Wilbert Rush estudou essa questão por muito tempo.
Parece que enquanto encontramos mais fósseis, pelo menos até agora, o que acontece é que o homem aparece consistentemente paralelo com todos os seus supostos ancestrais. E o conceito do homem se ter desenvolvido dessas formas subhumanas é simplesmente muito incerta e não pode ser alimentada. Pelo contrário, temos um desenvolvimento paralelo. Temos registro do homem existindo ao mesmo tempo que seus ancestrais, mesmo voltando até onde está com essas formas de supostos humanos e as formas de humanos de verdade. Aqui vemos os vários tipos dos chamados elos perdidos. Aqui estão posicionados nas profundezas geológicas respectivas na coluna geológica. Porém, se pesquisarmos mais a fundo, descobrimos que, em cada caso, esses supostos homens macacos não poderiam ser os ancestrais do homem, pois o homem moderno, Homo sapiens, já existia. O homem não só viveu no mesmo período que o Homo erectus, mas seus fósseis e artefatos também foram encontrados em estratos que têm a mesma colocação do Homo habilis e o Australopithecus. O mesmo. Ou seja, ele está dizendo que eles não podem ser elos perdidos do homem, transicionais, porque o homem, tal qual a gente conhece, já existia. Os fósseis são da mesma idade, do mesmo período. Então, não pode ser um elo transicional, senão seriam fósseis mais antigos do que os fósseis humanos. Entendeu, pessoal, o que ele está dizendo aí? É verdade com o Ramapithecus. Parece mais e mais óbvio que nenhuma dessas criaturas pode ter sido ancestral da humanidade, pois o homem já existia. Nossas crianças são frequentemente ensinadas que existem evidências abundantes que o homem evoluiu de ancestrais com macacos. A elas são mostradas figuras imaginativas que dizem descrever exatamente como se pareciam os supostos ancestrais. Mas onde estão os fatos? Será que o homem evoluiu? Se assim fez, não parece ter deixado evidência alguma em registros fósseis. O elo perdido entre o homem e os macacos, como o suposto elo entre todos os animais e grupos de plantas, ainda estão faltando. O que podemos dizer pelas evidências até agora é que o homem sempre foi homem e os macacos sempre foram macacos. Os antropólogos, falhando ao não encontrar fatos em fósseis para sustentar a transição homem-macaco, voltaram-se para um novo campo de pesquisa chamado de taxonomia molecular. Esses pesquisadores descobriram que as faixas nos cromossomos e algumas das proteínas do sangue do chimpanzé e do ser humano são bem semelhantes. Será que esse fato sugere um ancestral comum? Não necessariamente, pois há mais de uma maneira lógica para interpretar essas similaridades. Certamente seria lógico o criador usar projetos semelhantes para as estruturas que serviriam propósitos semelhantes. Além do mais, o número de cromossomos que deveria ser ligado à evolução não mostra qualquer sinal de evolução. O número de cromossomos não tem nenhuma relação com um tipo qualquer de ordem em crescente evolução. Além disso, deve ser notado que as similaridades moleculares entre os macacos e os humanos têm sido frequentemente exageradas. Um exame molecular de até mesmo uma única gota de sangue revela muitas diferenças óbvias e claras. O homem é inegavelmente singular nesse mundo. Ele é tremendamente diferente de qualquer animal. O Homo sapiens, homem moderno, criado como um ser perfeito, lentamente está se degradando rumo à escuridão. Mas sua singularidade ainda é clara. É clara especialmente no seu poder de criar.
E essa criatividade, independente das dissonâncias que se tem infiltrado, é provavelmente a melhor evidência que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem e o macaco certamente aparentam-se em forma, mas não em parentesco. Professor Wilder Smith. Ora, todas as evidências que temos no momento nos apontam ao fato de que ou temos macacos extintos e existentes, ou temos homens extintos e existentes. Temos macacos inteligentes e temos macacos menos inteligentes, e o mesmo pode ser dito do homem. Mas os dois jamais se encontrarão. Eles são macacos e permanecem macacos, e o homem permanece homem. Ora, se formos ao jardim zoológico e ficarmos em frente à gaiola dos chimpanzés, encontraremos pessoas lá rindo deles porque veem as semelhanças. Ali existem homologias. Mas não sejamos enganados por homologias, pois semelhanças podem aparecer facilmente pelo fato de que existe o Criador em comum que criou tudo. E eu, pessoalmente, acredito que os genes, que são os desenhos e projetos que fizeram as formas variadas e as espécies, só podem surgir do Criador que criou-as todas. É por isso que existem as semelhanças e homologias que, na verdade, encontramos na biologia de hoje. Muito bem, muito bem. Esse foi o documentário, nosso segundo vídeo. E brevemente é isso, né? Algumas considerações finais aqui. Fica aí o meu desafio, deixa eu ilustrar aqui para vocês. Mais uma vez, repetindo aí até para quem chegou depois. Presta atenção, pessoal. Triássico, tá vendo ali em azul? Jurássico em verde e depois o Cretáceo num tom diferente. Então, essas eras, chamada de era mesozoica. O que acontece? Esse período que vocês estão vendo aí em azul, né? Aí do seu lado esquerdo, esquerdo aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, o Triássico, ele é o período mais distante de nós, né? Nessa linha do tempo do planeta. Estou falando aqui segundo eles, tá? Então o Triássico aí teria por volta de 250 milhões de anos atrás. Aí você vê o período intermediário, o Jurássico, tá? O Jurássico aqui, 199 a 154. E o Cretáceo, que é aqui à sua direita, né? É o período mais jovem dos dinossauros, né? Mais próximo a nós. Então essas áreas correspondem à era Mesozoica. É o período onde os dinossauros surgiram na subdivisão Triássico e se extinguiram na subdivisão Cretáceo, isso da era Mesozoica. Então o que acontece? Eu fiz uma somatória. Do período Triássico até a extinção dos dinossauros, ou a transformação deles em ave, no caso dos dinos avianos, se passaram 185 milhões de anos. Mas, nesses 185 milhões de anos, do Triássico até o fim do Cretáceo, não se percebe nenhum tipo de evolução entre os dinos. Eles continuam sendo dinossauros. Tanto é que eles são todos agrupados aqui na Era Mesozoica, entre Triássico e Cretáceo. Ou seja, do Triássico até o Cretáceo, tudo é dinossauro. Não se evoluiu em 185 milhões de anos, então cai por terra o argumento inescrutável de que a evolução se daria em milhões de anos. A gente comprovou aqui, segundo eles mesmos, que em 185 milhões, não é mil anos, é milhões, não se percebe nenhum tipo de evolução. Os dinos só começariam a evoluir para aves, alguns, no final do Cretáceo. Vocês entendem? Então, pela própria argumentação deles, se comprova que se ficou um hiato de 185 milhões de anos sem nenhuma espécie transicionando. Acabou.
Encerra o assunto aqui. O Pirula vai assumir isso? Nunca. Vai debochar, vai ridicularizar, não vai querer ver. E daí vai, entre outros. Ainda mais entre outros mais dogmáticos. Que além de estarem presos nessa falácia, vão estar presos também à questão política da coisa, né? Porque são progressistas. Então, como é a religião dos ateus, o cientificismo, é aí que não vai se assumir mesmo. Você viu no começo da live quantos aí me atacando? O vídeo está passando, o cara não quer ouvir argumentação, não quer pesquisar o que está sendo falado. Simplesmente ataca, porque está mexendo com a seita, né? Então, outra coisa que eu argumento também é a questão do Deus dos ateus, que é a própria evolução. Se a evolução foi capaz de transformar uma ameba unicelular do mar em seres complexos como nós hoje, então, porra, a evolução é um Deus. Só que ainda não foi nomeado por nenhuma religião, não tem livro sagrado sobre ele. Na verdade tem, né? São esses livros científicos por aí. E os fiéis são quem? Esses ateus cientificistas. Tá? Aí você pode dizer, mas esse documentário é financiado por criacionistas. O cara ali no final falou de Deus, que tem um Deus criador. Bom, pode ser que exista. Qual que é, eu não sei. Pode ser um Deus não revelado. Pode ser um Deus de alguma religião. Quem é que está certo, eu não vou entrar nessa seara. Porque eu acho que a humanidade não tem como responder a isso. Ou seja, eu sou agnóstico, é isso aí. Agora, eu falo, e daí? Pode ter sido financiado e os caras ali serem criacionistas. Mas o que eles apresentaram no vídeo é o que importa. O que foi falado é o que importa. O argumento é que importa e não quem fala. Entendeu? O que eles falaram ali, você constata a realidade, né? Que todos aqueles tidos elos perdidos, transicionais na evolução, são a maioria ali, você viu, são fraudes, são erros de percepção, ou se enganaram, simplesmente eram macacos de uma outra espécie que até então era desconhecida e depois se descobriu que eram macacos. Não era elo de transição nenhum. Então, entendeu? Agora, o que eu quero deixar bem claro aqui é que eu não sou criacionista. O que eu sou, então? Não sei. Eu acho que a humanidade não tem como responder a isso. Talvez nunca vai conseguir responder a isso. Eu acho que tanto religião como a ciência, nesse caso aí, vem a preencher lacunas, porque a humanidade não consegue viver sem respostas. Eu acho que nós, como seres humanos, não temos como saber como tudo começou. A religião vem com uma proposta, a ciência vem com outra. Ao meu ver, minha opinião, são puro preenchimento de lacunas, porque não tem como responder isso, tá? Agora, o que eu quis provar com isso, como a evolução é uma corrente majoritária e sendo usada até mesmo por cientificistas que defendem tirania, que defendem censura, eu achei importante mostrar para vocês. Inclusive, eu vou ter uma playlist aqui no canal, esse vídeo vai para essa playlist, que são os mitos da evolução, tá? Eu criei até uma playlist para isso, porque eu vejo que muita gente... Você viu como eu fui atacado no começo da live. É como se fosse uma fé da pessoa. Como se você pegasse a imagem do católico lá e quebrasse a imagem de Nossa Senhora. A pessoa se sente muito ofendida, porque aquilo que ela acredita, vem alguém questionando. É uma coisa assustadora. A humanidade é deixada de lado. Se você falar alguma coisa que a pessoa não concorda, você já vira inimigo número 1. Mas eu não me importo com isso. Aliás, eu sinto grande júbilo em saber que essas pessoas me odeiam. Dos vagabundos, dos tiranos, de quem defende censura, eu quero as vaias. Eu quero o aplauso de vocês. Irmãos de batalha. Que não temem a verdade. Entendeu? Agora, o que eu quis provar mesmo com isso tudo, com esse vídeo aqui hoje, e mostrando esses vídeos, é que a evolução é só mais uma teoria da criação. Ou como queira, é só mais um mito da criação. Os astecas tinham os deles, os egípcios, os sumérios, os cristãos, os judeus, cada um tem o seu. A evolução é só mais um mito da criação, aonde a evolução tem os modus operandi de um Deus, onde consegue transformar uma ameba em seres complexos como nós e os mamíferos e toda essa vida complexa que nós vemos. Se a evolução conseguiu trazer uma ameba virar um ser humano,
Isso é um modus operandi de um Deus, isso é praticamente um milagre. Conseguir que todo esse arranjo se criou perfeitamente para a complexidade, que um peixe saiu da água e começou a andar e daí veio os seres terrestres, isso é um milagre, pessoal. Isso é um ato sobrenatural. O que a evolução nos diz, repassa para nós o quê? Um modus operandi de um Deus. Acordem. Isso é só mais um mito, é uma religião contra a outra. Entendeu? É isso que eu tenho para dizer para vocês aqui hoje. Desculpe pelo horário, 00:03, mas eu achei muito importante para passar isso para vocês. Se vocês quiserem ver mais coletâneas desses assuntos, vai estar na nossa playlist sobre os mitos da evolução, que para mim é mais um mito da criação, a evolução. Qual é o certo então, Vinícius? Não sei e consigo viver muito bem com eu não sei. Beleza? Se você não consegue lidar com isso, o problema é seu. Eu sou responsável por aquilo que eu mostro, por aquilo que eu falo, e não por aquilo que você entende. Beleza, pessoal? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso canal e vídeos diários, você sabe, no CVC. Amanhã tem mais. Falou, valeu, pessoal!